Ok, pessoal, já de volta. Super Gasbras 2643-4497, Super Gasbras. E Original Drogaria, cheia de ofertas, bom sucesso, Vargem Grande. E vem aí um projeto novo da Original Drogaria. Alto, Vaza, em todo lugar tem a Original Drogaria. Gente, até comentei isso com vocês hoje no nosso bate-papo, na abertura do programa. Eu ontem encontrei com um amigo meu, parceiro lá em Rio das Ostras, a gente está sempre junto, no Clube Comari, a gente está sempre lá no Comari, batendo papo, fazendo sauna, ele nada, né? E encontrei com ele ontem e ele me falou, pô, você não vai a Rio das Ostras? Realmente eu não tenho ido, né? Minha filha já veio aqui, semana passada, está para voltar aí, falou que volta e eu não tenho tido tempo de ir lá. Aí ele falou, eu também não tenho ido, ele mora lá em Rio das Ostras, praticamente, né? E ele falou, a minha esposa não sai mais do quarto, nem desce a escada. Eles são evangélicos e tudo, né? Depressão, grau 5, eu não sei o que é isso, é que eu vou perguntar à doutora Ana Paula. Grau 5. E ele me falou que a situação dela é muito difícil. Está medicada e tudo, mas que é muito difícil. Ela tem medo de tudo, não sai mais de dentro do quarto. Ana Paula, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Bom dia e vamos falar de depressão, né? Bom dia. O prazer é todo meu. É um privilégio, né? Estar aqui com vocês nessa manhã, falando de um tema mundialmente conhecido, né? A gente sabe que a depressão é um mal que acomete aí, a sociedade mundialmente, e as estatísticas apontam, Hélio, que as mulheres são as mais acometidas pela depressão. Eu escrevi sobre isso. Por que as mulheres são mais acometidas? E aí entra na dinâmica, né, que quando a gente vai atender uma paciente com quadro de depressão, em que a gente, né, vai estudar a história de vida daquela pessoa, né, muitas vezes existe ali uma reprodução familiar, existe ali um histórico na família já de pessoas com depressão. Mas o que eu mais observo nos consultórios de quadros de depressão são das mulheres, entre várias situações, das mulheres que são o esteio familiar. E quando a gente fala de esteio familiar, a mulher tem isso muito naturalmente, né? A segurança, aquela que segura as coisas, né? Que dá uma organizada nas coisas. Só que no decorrer dos anos, e com a questão da mulher, né? Da autonomia da mulher entrar no mercado de trabalho, ela foi acumulando muitas funções. E acabou que ser esse esteio ficou muito disfuncional. Então, o que eu falo assim para minhas pacientes, na maioria das vezes? A mulher ela tem que ser bonita, tá? Ela tem que ser inteligente, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que ser dona de casa, boa mãe, boa esposa, boa sexualmente falando, e ela tem que, né? E vivemos numa sociedade narcisista em que exige do outro a todo tempo. Então, se a mulher não tiver uma formação de uma identidade, não tiver uma boa resiliência da sua história de vida, ela começa a querer dar respostas a esse tem que, e nisso ela está adoecendo. E chega um momento da vida dela que, emocionalmente, ela não está dando mais conta de ser esse esteio. Ela não elaborou, de repente, histórias, né, da vida dela, né, que foram traumáticas para ela. E aí chega um momento que, realmente, emocionalmente, o físico dela se abate de uma forma em que ela não quer ter contato nem com essa história, que é muito presente, e não tem nenhuma perspectiva de futuro, né? É como se fosse assim um luto já por aquilo que não aconteceu e um luto muito presente daquilo que vivenciou e que não soube ou que não deu, né, para ela dar conta em algum momento. Então, são várias as causas da depressão, não adianta a gente focar em uma, mas o que eu tenho visto muito em consultório, mulheres com depressão, crise de ansiedade, quando você vai estabilizando esse paciente, que você vai entrando na história dela, você vai vendo, porque elas são esteio familiar e elas não estão dando conta mais, não sabem dizer não. Né? Não sabem colocar limites. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu acho que o homem deveria até realmente ver isso aí. Isso é uma coisa que eu já vejo há muito tempo. Ela é muito mais atuante que o homem. A mulher é mais atuante profissionalmente. Ela é mais atuante dentro da igreja Sim. que os homens. Sim. Você vai na igreja, independente até da igreja. Você vai numa igreja católica, você vê que a mulher é muito mais atuante que o homem. Sim.
nas funções dentro da igreja. Sim. Na igreja evangélica, mais ainda. Sim. É isso, seria isso, né? Seria isso. E assim, a mulher, ela tem, né? O Senhor deu para ela essa habilidade, tá? Ele deu para ela essa habilidade de fazer múltiplas funções. Geralmente as mulheres têm uma característica de uma espiritualidade, uma sensibilidade diferenciada, né? Elas conseguem observar o ambiente, a fé, né? Elas demonstram a fé de uma forma diferenciada. E aí não há um problema. O problema está quando ela aprendeu, vamos dizer assim, porque, olha só, uma coisa importante de falar, não existe uma pessoa controladora, ninguém nasce controlador. Ela aprendeu a ser. Ausências na vida dela, na história de vida dela, foram acontecendo, e ela precisou se apropriando, e nisso ela aprendeu, né, a ter o controle e ser suporte para ela, né, e para os outros. Foi defesa. Total. Eu conheço histórias de pessoas que, quando criança, início de adolescência, faziam a sua matrícula na escola, que os pais não iam. Então, foi uma pessoa que aprendeu, cara, se eu não fizer, não vai ter. Né? Isso nas diversas histórias. Então, assim, ela é pedagógica, ela precisa aprender a delegar. Né? Mulheres hoje sobrecarregadas e que precisam marcar consultas para um irmão, para uma mãe, que estão em sã consciência, que estão funcionando super bem, mas ela aprendeu a assumir tudo. E outra coisa, ela também não consegue dizer um não, ela não consegue saber que ela pode ser um suporte, uma ajudadora, mas ela não tem que assumir tudo. Então, o outro não aprendeu a ver a humanidade dela. Olha como isso é forte, isso é sério. É como se ela fosse um robô. Não, fulano resolve, Beltrano resolve. Não. Ela também é um ser humano, então ela nem ensina as pessoas que ela tem fragilidades, que ela tem momentos em que ela precisa para ela. Né? A mulher de Provérbios 31 tem um versículo que ela fala assim, eu sempre estou falando sobre isso, tira tempo para fazer tapeçaria para si. Você imagina quanto tempo demora para fazer uma tapeçaria? Ela tira aquele tempo para ela. Só que socialmente isso nem é bem-vindo. Se você falar para alguém que você vai descansar, muitas pessoas vão até debochar de você. Porque não está dentro da nossa dinâmica enquanto sociedade o tempo do lazer e do descanso. Entende? Porque nós precisamos estar em atividade o tempo todo. Tem que ganhar dinheiro. Ganhar o dinheiro ou dar conta da situação do outro, eu tenho que ajudar o outro, e podemos e devemos, mas se eu não consigo estar preenchida, como eu vou preencher? Chega uma hora que eu vou sucumbir. Chega uma hora que eu não vou ter como dar conta. Né? Eu vou adoecer. Porque eu só transbordo daquilo que eu estou cheia. Então, ter um tempo para mim, olhar para mim com mais cuidado, não é ir a um shopping comprar uma roupa, ir a um salão, isso é terapêutico também, mas é você ter o tempo do descanso, é o tempo de você realmente, aquele dia, não fazer nada. Né? Fala para uma mulher um domingo que ela vai descansar. Se o cesto estiver com roupa, alguma coisa, ela não consegue. Ela está no automático o tempo todo. Isso tem adoecido muito as mulheres. E quais são os sinais, os sintomas? Por exemplo, nós temos agora mulheres nos assistindo, obviamente. E durante o dia, também pelo YouTube, vão nos acompanhar. Ela não sabe que ela tem. Tá? Qual é o sinal que ela pode ver? Espera aí, eu estou com problemas. Ou posso ter problemas? Então, Freud nos ensina, né, que o sintoma, nós temos um sintoma, vamos dizer, é a questão de ser esteio ou ser controladora para algumas pessoas. E chega um momento que o sintoma nos adoece. No primeiro momento, ele nos mantém, e em segundo momento, ele nos adoece. Quais são as características, por exemplo, do esteio? Né? Tudo que fica muito natural para aquela mulher fazer, começa a ficar cansativo e penoso. Ela já não tem mais o prazer de repente, ser elogiada porque resolve tudo. Ela já não tem prazer, de repente, em ajudar como ela ajudava antes. Né? Existe um cansaço físico, né? As mulheres que trabalham têm um ritmo de trabalho violento, tem aí o burnout gritando, né? A exaustão física, a exaustão emocional. Tudo que é prazeroso fazer um lazer, um passeio, uma viagem, a pessoa perde o ânimo de fazer aquilo, faz obrigada, está num nível de estresse muito grande, uma irritabilidade muito grande. Então, são pequenos sinais que no dia a dia, é a TPM. Não, é fulano que me tirou do sério, mas você vai vendo que existe uma sequência desses sintomas. E aí pode aparecer a questão das crises de ansiedade, né? Muitos pacientes vão parar nos pronto-socorros aí achando que estão com uma questão cardíaca.
e não é, né? Existe aí uma aceleração cardíaca, uma pressão no peito, uma falta de ar. Algumas relatam, né, que ficam com as pernas trêmulas, um suor gelado, ou seja, é o físico dela desgastado realmente. Você falou crise de ansiedade, perdão, crise de ansiedade, ela é da depressão, ou já é a depressão? Vamos dizer que ela pode ser uma comorbidade, tá? Tá. É uma comorbidade, mas não necessariamente, porque cada caso é um caso. E quando a gente fala em ansiedade, nós precisamos também quebrar uns estigmas, né? Existe aquela ansiedade natural. Antes de eu chegar aqui, eu estava com uma ansiedade natural, Sim. do que você iria me perguntar, né? Mulher, o que eu pedi para você a primeira vez? Tem como eu me ver? Existe uma ansiedade, eu costumo falar até lá na igreja, né? Eu aceito todos os convites. 5 minutos antes eu me arrependo, porque dá aquele friozinho na barriga. Isso é uma ansiedade porque você se prepara para aquilo, né? Existe essa ansiedade que é natural diante de uma prova, de um desafio, enfim. Existem as crises de ansiedade, tá? Que são momentos em que a pessoa está no processo já de adoecimento e que pode vir com quadro de depressão, de pânico. E existem os transtornos de ansiedade generalizada. Então, a gente precisa separar isso, porque fulano é assim porque é ansioso. Mas que ansioso é esse que a gente está falando? Já é uma patologia? Já é algo que precisa ser visto? Existem pessoas que um pico de ansiedade tão grande que não é um pico de um momento como esse que eu vim dar uma entrevista. Ela passa 24 horas em quadro de ansiedade. Então, já é um quadro de um transtorno que precisa ser medicado, que precisa ter um processo terapêutico. Então, são quadros e quadros que nós precisamos olhar dentro do consultório. Entende? E o que é o pânico, a crise de pânico? Então, a crise de pânico é a pessoa não conseguir, né? Vamos pegar assim, ela não consegue fazer aquilo que era muito comum para ela, porque ela se sente em risco de alguma situação. Tá? Então, por exemplo, eu fico num ambiente fechado, com as janelas fechadas, porque alguma coisa entrou na história de vida dela, ou alguma situação marcou em que pode correr o risco de alguém entrar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o pânico é ela evitar qualquer situação em que ela se veja em risco dentro de um trauma, dentro de um quadro que a gente só mexendo que vai saber. Então, existe aí a síndrome do pânico, que também é comum ser uma comorbidade da depressão. Não é uma regra, mas é comum também. E aí tem que partir para um psicólogo. Precisa partir para a porta de entrada, né? Pode ser tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Psiquiatra. Mas isso é importante a gente falar aqui, porque como cristão nós temos um desafio, tá? De tirar esse estigma do psicólogo é para maluco, psiquiatra é para maluco. Eu vou entrar nisso aí já. Então, assim, é a associação, tá? Do processo terapêutico com a medicação, com a avaliação psiquiátrica. Então, a gente precisa associar o tratamento, porque as medicações vão trazer uma estabilidade em alguns hormônios, né, que precisam estar estáveis, a pessoa vai se recuperando junto com o processo normal terapêutico. Isso? Sim. Você vai ao psicólogo e aí parte para o psiquiatra? Existem profissionais e profissionais, né, e tem uns profissionais que, de repente, não encaminham tanto. Eu entendo, né, que nós trabalhamos com pacientes, com uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes eu encaminho as mulheres para um ginecologista, vamos ver a sua parte hormonal, né, para o endócrino. Então, assim, o psiquiatra faz parte dessa equipe multidisciplinar, psicólogo não medica, tá? É vedado, Conselho Regional e Federal de Psicologia é vedado ao psicólogo medicar, mas nós observamos que tem uma demanda ali e nós encaminhamos para os psiquiatras, sim, e graças a Deus os psiquiatras, assim, hoje nós temos uma troca, eles encaminham, né? Nós conseguimos conversar sobre o quadro do paciente, na maioria das vezes, para o melhor para o paciente. Né? Então, a porta de entrada pode ser até ginecologista encaminha, os pastores estão, tá? Glória a Deus por isso, os pastores estão entendendo, estão encaminhando para profissionais da saúde mental, vendo a necessidade, né? Não demonizando aquilo. Muitos pacientes chegam no último estágio da depressão, num quadro assim, às vezes de eu ter que começar as consultas em casa, porque já está no quadro que não consegue sair, porque o estigma da depressão, porque é demônio, né? Porque às vezes aquela sociedade de fé vai trazer um peso sobre aquilo. E nós precisamos entender que a saúde mental ou a doença, né? Um quadro pode acontecer como uma física, né? Não é o que o Senhor tem para nós. Né? Ele nos quer ver bem, com saúde, mas não dá em poste, dá no ser humano. E quando acontece, é porque o Senhor, inclusive, está dando a oportunidade da gente trabalhar questões que precisam ser trabalhadas. E existe um profissional de saúde para isso.
Você caminhou para um lugar, para um tema que eu também ia caminhar agora junto. Você está se preparando? Essa resposta pode ser rápida, que eu vou para o comercial e aí a gente volta. E eu não vou fugir do assunto, tá, gente? Vou continuar dentro desse papo. Você está se preparando para ser pastora? Então, sim, né? Tá. Não vou demorar na resposta, sim, sim. Tá. Então você tem toda uma vida espiritual dentro de uma igreja. Sim, sim. Eu tenho 3 super amigas, né? É a Cissa, que é a esposa da Davi Palhares, é a Esther, que está hoje em Dubai, veio de Israel, já conversei com ela hoje de manhã, pastora, e a Carla, que é pastora, esposa do Daniel. As 3 estão fazendo psicologia, estão estudando, estão na faculdade. Que bom. As 3 estão muito felizes e eu sou muito amigo delas e elas falam, Hélio, vai me ajudar muito como pastora e como psicóloga, uma coisa soma a outra. Perfeito. A pergunta é essa. Eu vou para o comercial lembrando a você o seguinte, Posto Santo Estevão, onde é que fica? Em Araras. O Posto Santo Estevão tem a gasolina Fit, qualidade Fit, é mais barato e é o posto ecologicamente correto. Santo Estevão, posto em Araras. A gente volta já.